Fala galera, estamos aqui com o segundo Vinho com Tonê, onde eu entendo a vida das pessoas, o que fez elas chegarem no patamar que elas estão, ou seja, entender as pessoas mais fora da curva que eu conheço, trazer aqui para tomar um vinho comigo, abriu a garrafa, tomamos um vinho, entender a mentalidade e o que fez os seus sonhos virarem realidades. Hoje estou aqui com um grande amigo meu, que é o Matheus Jardim. O Matheus, ele é sócio de uma grande empresa, que é a Onon, e desde a entrada dele, que faz exatamente 3 anos, a Onon já cresceu mais de 400%. Mas bom, vamos entender aqui de fato o que o Matheus fez, né, Matheus? Para chegar até onde você está, toda a trajetória, quais foram os momentos de mais altos, os mais baixos. E vamos, lógico, abrir esse vinho, né? Porque... Pô, eu só vim pelo vinho? É. Cara, prazer em falar com você. A gente é amigo de alguns anos atrás, né? A gente se conheceu na faculdade. Mas, bom, vou contar um pouquinho, primeiro me apresentar, né? Sou Matheus Jardim, tenho 26 anos, sou formado em engenharia, fizemos faculdade junto em cursos diferentes. Cara, fiz especialização em marketing, comunicação digital e hoje estou vivendo a vida de empreendedorismo, né? Ser empresário. Trabalhei por 10 anos aí no mundo corporativo e acabei decidindo pivotar a corporação para trabalhar no empreendedorismo. Então, a gente arriscou aí, a gente está fazendo outros voos agora. Perfeito. Pô, legal demais, Matheus. Bom, e pra gente fazer esse papo bom, eu peguei hoje um vinho aqui, que é o Courela, né? Que é do Alentejo, que é uma região de Portugal, que eu gosto muito desse vinho. Ótimo custo-benefício, viu? Por acaso. É um dos meus preferidos. E eu vou abrir aqui pra gente já ir batendo esse papo. Boa, legal. Bom, mas Matheus... Cara, a gente conversou ontem, pessoal, pra vocês terem uma ideia. A gente já tomou 2 garrafas de vinho ontem, exatamente pra falar sobre hoje, né? Cuidado com o que você vai falar, que a galera vai achar que a gente é alcoólatra, né? Todo dia, essa né, vida Matheus? de atleta, essa vida que a gente posta no Instagram não é bem isso, né? É, exatamente. Mas ontem, vamos defender a gente, tá, Matheus? Ontem foram apenas 2 meias garrafas. Exato. Ou seja, a gente tomou apenas 1 garrafa. Exato. Né? Por acaso, muito bom também. E aproveitamos comer uma carninha, né? Porra, tava bom demais. Tava bom demais. E o papo melhor ainda, né? Porra, a gente ficou quanto tempo conversando? Nossa, 2 horas? 2 horas. Caraca. 2 E horas. o tempo, cara, passa que você nem É um sente, absurdo. né? Quando você vai ver, já... Não, é uma doideira. Se você é de lá que 10h30... Acho que foi umas 10h30. Daí a gente já, pra manter a rotina de atleta, né? Já acorda cedo, já medita, já vai pra academia pra não perder o pace. Não perder né? a disciplina, né? Importante. Exatamente. Mas às vezes é difícil, né? Porra. É inevitável, né? Mas, cara, você não pode abrir mão da disciplina, porque senão a cabeça pira, né? Cabeça pira, né? Mas, Matheus, me conta uma coisa que até a gente batendo esse papo ontem, você falou um pouco, mas como que tudo começou? Porque, pelo que você falou, você começou bem cedo a trabalhar, né? Mas Comecei. Conta um pouco da sua infância, o que gerou você, de fato, a ir atrás disso. Porque, às vezes, pô, a gente é moleque e tudo mais, a gente se distrai com algumas coisas e você Exato. não fez isso. Você foi para um lado que, pô, às vezes crianças não, mas os jovens não vão, né? Conta Exato. um pouquinho para mim. Cara, assim, eu sempre vim de uma criação muito estruturada de uma família que me ensinou valores e princípios e sempre me soube discernir o que é certo e o que é errado. Então, acho que isso foi uma base muito sólida para mim. E eu, cara, sempre fui um cara muito curioso. Uhum. E essa curiosidade, ela te leva a lugares que às vezes você não imagina, porque você vai descobrindo. Então, eu sempre fui um cara que gostei muito de descobrir as coisas. Uhum. E aí, quanto mais você aprende, quanto mais você convive, quanto mais você se relaciona com as pessoas, isso vai te gerando novas curiosidades. Então, assim, meu sonho de criança sempre foi ser engenheiro civil. Muito por conta do resultado final, né? De, cara, ser bem sucedido, de ter uma profissão, de ter um status, né? Que antigamente tinha muito essa questão do status. Então, cara, eu sempre quis ser engenheiro e, querendo ou não, para minha realidade de vida, para eu conseguir chegar onde eu queria, eu tive alguns obstáculos, tive que me esforçar um pouco mais que a média. E aí eu fui aprendendo, conhecendo, me relacionando com pessoas, e aí eu fui descobrindo e fui aprendendo no meio do caminho. Legal demais. Exato. Legal demais. E você destacou uma parte que foi a curiosidade, né? Exato. O meu último convidado, o Nicolas Santos, que é um multicampeão de natação, né, olímpico, tudo mais, e tetracampeão mundial de escada borboleta, ele destacou também isso da curiosidade. Que legal. Então, assim, e é uma coisa que eu também tenho muito, porque a curiosidade, Matheus, pelo que eu levo como verdade, ela faz com que a gente tenha também a humildade de aprender com os outros. Exatamente.
Uma pessoa curiosa, né? Não sei se você compartilha o mesmo pensamento que o meu, mas pessoa curiosa, ela nunca tá contente. Exato. Ela sempre quer aprender mais. Exato. Né? Exato. E a vida como empreendedor, se você não for curioso, você morre no caminho, eu acho. Exato. Né? Cara, você falou exatamente tudo. Assim, a curiosidade é um ponto que, se você não tiver a humildade intelectual de querer aprender com quem já fez, uma coisa é você aprender com quem fala por falar, outra coisa é você ouvir pessoas que já fizeram e vai te passar um conhecimento. E essa curiosidade, ela te leva a lugares que, cara, você não imagina. Então, porra, você acaba pensando, poxa, se tal pessoa faz aquilo, como é que será que ela faz? Aí você entende como ela fez e fala, poxa, acho que eu poderia fazer de uma outra forma e chegar no mesmo resultado ou podendo melhorar. Então, é engraçado você falar isso de curiosidade, porque assim, quando eu trabalhava aos 16 anos, trabalhava numa empresa que estava aprendendo a desenhar o pianel, o modelo de negócio e tal, e eu comecei a olhar as primeiras linhas, né? Primeiro você começa da venda, você vai para as deduções e as grandes linhas são os impostos. Falei, cara, se o governo é teu maior sócio, como é que funciona essa questão do imposto, né? Uhum. Então, cara, com 16 anos eu matei 2 livros de 200 páginas de substituição tributária, ICMS, PIS, COFINS, e quando eu dividia com meus amigos, ninguém entendia. Porra, o que você tá lendo? Falei, pô, tô lendo substituição tributária. Que porra é essa? Então, na época, a substituição tributária foi criada em 2008, isso era 2013, 2012, se não me falha a memória. Então, assim, ainda tinham várias pautas, vários convênios entre o Estado e tal. Então, cara, isso me fez despertar várias outras coisas. Exato. E aí, quando você olha para o modelo de negócio do número como um todo, né? Fala, poxa, essa é a primeira linha, e as demais? E o custo? Eu lembro de uma época da minha vida que eu queria ser o cara que diminuía custo. Uhum. Então, assim, poxa, como é que os caras fazem? Vou criar um escritório. Quanto custa a metragem quadrada para tal pessoa sentar aqui por conta do custo do ar-condicionado, água, luz, custo de estadia, de locomoção? Eu fiquei curioso, então eu aprendi mais uma etapa ali do pianel. Então aí você vai, pela curiosidade, te leva a lugares que você não imagina e você vai se aprofundando, você até entender um sistema de uma forma ampla. Então a curiosidade, isso é um exemplo, né, de um dos pontos que me levou à curiosidade, mas me levou em outros lugares também, como me relacionar, como conhecer pessoas, né? Então isso foi bem legal. Bom, então um brinde à curiosidade, né? Boa. Saúde, cara. Saúde. E nessa... Não, isso é muito curioso. Porque assim, nessa idade, se fosse 16, 17, é isso? 16 anos. Que você matou esses livros de imposto. Exato. Né? Pô, tem adulto que nem sabe ainda como funciona isso. Exato. Eu considero que eu digo assim, eu não sei tudo. Lógico, mas eu quero dizer, isso de quando eu era mais jovem buscar isso, né? Isso que eu tô querendo dizer. Exato. E hoje eu tenho certeza que ajuda você no dia a dia a tomar decisão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Cara, você vai tomar uma decisão, você fala, poxa, beleza, eu vendo de São Paulo, que hoje a nossa base é aqui em São Paulo, eu vou vender para um outro estado. Qual que é o impacto que isso vai ter, né? Então, se eu vendo numa alíquota interestadual, eu tenho uma margem. Se eu vendo para fora do estado, eu tenho outra. Como é que eu vou desenhar minha cadeia de distribuição para ter um cenário amplo, né, de distribuição, sem impactar ou otimizando a minha margem? Exato. Então, isso te faz tomar decisões estratégicas de venda, de estrutura, de time, de representantes, de inteligência mesmo. Exato. E tudo no final é a margem também. Exato. Você fatura R$1 bilhão com a margem de 1%, você fatura, às vezes, muito menos com a margem de 10%. Exato. Né? A gente fala assim, quando mais a empresa cresce, menor é a sua margem, porque seu fator competitivo de concorrentes, eles vão tendem a aumentar, com certeza. Né? Se você vira líder, você vira um alvo. Então, querendo ou não, você tem que entender todos os fatores para tentar otimizar todas as pontas. Perfeito. E voltando um pouco, Matheus, nessa sua fase dos 16 anos de idade, foi quando você, de fato, começou a trabalhar de uma forma mais profissional. É isso? Exato. E com 16, estava o quê? Terceirão? Não, tava terceirão para começar a faculdade. Para começar a faculdade. Exato. E aí você entrou direto, Você saiu da escola eu fiz o médio, né? Uhum. E aí emendei um curso técnico, eu sou formado em administração também por 2 anos. Não sabia. Uhum. E aí, saindo, acabei o técnico junto com o médio e já comecei a faculdade. Legal. Já engrenei, já. E qual foi esse primeiro emprego? Como que funcionou esse primeiro momento que o Matheus entrou em contato com o mercado de trabalho, de fato?
Cara, foi muito curioso, porque eu te contei, né? Eu trabalho de uma forma informal por alguns lugares perto de onde eu morava. Ah, sim. Só que quando eu fiz administração, me fez ter um cenário um pouco mais amplo de quais eram as oportunidades, carreira, como funcionava. Então é diferente de hoje, né? Antigamente, eu vou entrar no banco. Cara, todo mundo queria entrar no banco porque ia construir uma carreira de 20 anos. Hoje a galera não aguenta ficar 2, 3 anos numa empresa que já quer diversificar para aprender coisas novas. E aí foi onde eu tive um cenário um pouco mais amplo para poder aprender e entender como funcionava. E aí foi bem na época que achei, até foi pelo CE, uma forma de estágio e tal. E aí eu entrei para trabalhar no fórum. Então, No meu fórum? primeiro... Com 16. Com 15 para 16. 15 para 16. 15 para 16. Então, meu primeiro emprego formal foi no fórum. Por coincidência, foi na vara da violência doméstica, aqui no Tribunal de São Paulo. E lá eu tive contato com o público, né? Então, eu sempre fui muito tímido desde mais cedo. E eu, cara, arquivava documento, ajudava. Era um office boy, vai. Entendi. Então, buscava lanche para quem já era promovido. Rolou uns trotes aí no começo da carreira. Eu imagino. Então, mas foi super, super engraçado. Eu fiquei lá 6 meses. Dentro disso, abri uma oportunidade para ir para uma outra empresa que estava começando. Na verdade, era um grupo, era uma holding. E essa empresa era uma empresa do mercado futuro de investimentos, né? Então, aplicava na bolsa. E aí, essa holding, uma dessas empresas eu comecei ajudando a planilhar toda a parte de investimento, investidores, fazer parte de controle, muito mais como um estagiário mesmo, né? E aí, dentro desse grupo, surgiu a oportunidade de criar uma empresa do zero, que era uma empresa chamada Rede Sua Casa. Essa empresa, o que a gente fazia? A gente fazia captação de leads que queriam revender os imóveis por algum motivo e eles precisavam da grana. Então, o que eu fazia? Basicamente, pegava aqueles jornais amarelinhos, pegava com quem estava anunciando, ligava e entendia. Pô, tudo bem, Caio? Eu vi que você está querendo anunciar um imóvel aqui de R$1 milhão. Me explica o porquê que você precisa dessa grana. Ah, eu preciso porque eu quero fazer uma viagem, preciso reformar, preciso fazer um inventário que alguém da minha família faleceu. Tá? Eu falei, calma, você não precisa vender o seu imóvel. Por que você não aliena ele no nome do banco e o banco te refinancia, ele te dá uma grana? Uma grana. Então você transfere a responsabilidade do imóvel para o banco e você adquire, né, um crédito com o banco. Então eu meio que terceirizava os leads. E aí a empresa recebia uma comissão por isso. Então eu comecei nesse setor de corretores, né, de fazer treinamento, de fazer captação com lead de relacionamento com as agências. Acabou não dando muito certo, ficamos 6 meses nisso porque não tinha tanta escala. É engraçado que o mercado de corretor ele era tão tradicional, tem até o Quinto Andar agora que veio, né? Que veio para dar uma disrupitada, né? O mercado tá super agora em alta e tal. Só que todo corretor queria lead qualificado, mas não queria fazer nada diferente. Entendi. Então era um mercado que ia demorar um pouco mais sem o apoio da tecnologia para poder crescer. E nessa época, então, você começou a ter um tato comercial, né, cara? Sempre tive, cara. Sempre teve. Sempre tive. E você falou também que você é um pouco mais fechado. Eu fui muito retraído durante a minha infância, só que ter me forçado o contato assim, com outras pessoas, com cliente, com banco, isso me fez perder um pouco do medo, do receio, enfim, da timidez. Legal. Então isso me fez, desde muito cedo, me expor. Então era aquele cara que, filho, você precisa fazer teatro porque, cara, você precisa soltar um pouco mais, você é muito retraído, você é muito polido, então, cara, se solta, vai, vamos lá, tal. E aí foi natural, assim. Então, quando você adquire uma certa experiência, você vai tentando. E aí a rotina me forçou a isso, né? Entendi. Aí dentro dessa empresa eu fiquei dentro do mesmo grupo, né? Então comecei na empresa de investimentos, certo? Abrimos essa empresa, depois fui trabalhar num projeto. Então um dos sócios lá não queria fazer mais nada no sentido de mercado de investimentos, queria algo mais tangível, né? E aí falou, pô, eu quero inovar o mercado, eu quero fazer alguma coisa que está em alta, alguma coisa que esteja crescendo. E aí um dos investidores colocou uma grana para expandir um projeto de pets. Então foi onde começou aí a minha trajetória com animais de companhia, que hoje é um dos mercados bilionários, um dos mais queridinhos aí do mundo. Porque quando a gente se conheceu, você estava trabalhando até nessa parte de pet, né? Tava num outro momento da carreira. Tava mais pra frente já, em outro momento, mas tava nessa empresa ainda. Lá eu fiquei 7 anos, Caio. Caraca, você ficou 7 anos 7 lá? anos. 7 anos. Caraca, no grupo, né? Sim, no grupo. Então isso foi mais ou menos em
Você tem 26, né? Exato. Então isso faz Até os mais 22. ou menos uns 10 anos? Não, eu fiquei até os 22, mais ou menos, Mais lá. até os 22, certo. Exato. Mas você foi passando aí de área, né? Fui. Uhum. Assim, é uma curiosidade, assim, que eu fui o primeiro funcionário da empresa. Primeiro funcionário formal, né? Formal da empresa foi você. Exato, que era um projeto, né? Então, poxa, queremos criar alguma coisa que seja mais tangível. Então, eu comecei ali como estagiário ainda no começo, traduzindo o manual, fazendo o que fosse preciso, buscar documentação para abrir CNPJ no cartório, toda a parte de documentação. Foi até engraçado que me lembrou de uma história muito engraçada do Paulo, que talvez ele ouça isso daqui, ele vai rachar o bico. Teve uma vez que ele falou para mim, Matheus, eu preciso de uma escrituração do imóvel, que a gente está abrindo tal documentação aqui, preciso que você me mande. Certo. Cara, eu peguei uma documentação completamente diferente do que ele me pediu, mandei faltando 10 minutos para fechar o cartório. Ele me matou coisa de estagiário, né? Mas, cara, são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia. Então, eu fiquei lá, meu primeiro papel foi entender mais ou menos como funciona o mercado fora do Brasil, porque a gente tinha 2 desafios. Ou a gente ia tropicalizar uma rede que era de fora, certo. ou a gente ia montar um projeto do zero. Então, a gente teve contato com algumas consultorias grandes de mercado que entendemos juntos que até você criar uma marca, demora um pouco para o branding conseguir repercutir a imagem que você quer passar. Entendi. Então a gente acabou estudando o mercado afora e trazendo uma rede de franquias americana, onde a gente conseguiu expandir ela aqui no Brasil. Então, meu primeiro desafio foi, cara, estruturar o primeiro time, né? Obviamente não sozinho, né? Com o apoio dos 3 sócios e do investidor. Então, a gente contratou o primeiro time de banho e tosa, primeiro time de vendedor, primeiro time de mix de produto. E aí fomos aprendendo todo mundo junto, porque os sócios também não eram do varejo. Sim. Então, acho que quando você não tem ali uma figura que te ensina o caminho das pedras, onde te passa um atalho... Ainda mais o varejo, né? Ainda mais o varejo, a gente fala que retail is detail, né? Então, o detalhe, ele é fundamental. Detalhe Então, a curiosidade te ajuda. Então, poxa, como é que funciona isso? Como é que funciona para abrir uma loja? Como é que funciona para contratar um vendedor? Então, sempre, no meu desenvolvimento, sempre procurei entender os 5 porquês lá, o porquê de tudo, né? Sim. Então, por que de contratar um vendedor? Por que de trazer ele de tal lugar? Por que de pegar com experiência? Então, você vai descendo até você chegar na raiz. Então, meu primeiro contato foi ali com estruturar o primeiro time, traduzir manual, entender mais ou menos de onde a gente ia expandir, as regiões e tal. E aí, implantamos a primeira loja. Então, era a flagship, né? A gente ia provar para o mercado que aquilo ia funcionar ou não, para ver se ia expandir, franquear, se ia montar outras lojas, né? Então esse foi meu primeiro contato aí com a E eu imagino empresa. Que nesse momento você deve ter tido muito estudo também qual era a tendência mercadológica para o futuro, né? Exato. Vocês já tinham visto que o pet tinha dado uma explodida em outro país, né? E aí vocês começaram a se antecipar a isso frente ao Brasil. Exato. Né? Porque, assim, eu que sou da área de investimentos, eu olho muito de fora, né? Então eu não sei dia a dia de uma operação de pet. Mas quando eu lembro, quando começou os primeiros IPOs, o primeiro IPO acho que foi a Pets mesmo, se não me engano. Recente. Foi bem recente, ano né? e meio, talvez. Mas acho que foi na pandemia, se não me engano. Que foi juros muito baixa, IPO em alta, né? Exato. E eu lembro, vendo esses cases das empresas de pet, que era, assim, o mercado dava, e de fato isso está acontecendo, que eram as novas farmácias, né? Redes de farmácia. Por quê? Era um business muito regional, né? Do bairro mesmo, né? E começou a se consolidar em grandes redes, né? Porque aí, querendo ou não, os dois, mesmo a farmácia, ela tem um quê de varejo, que é aquela parte da frente ali, que a conveniência, né? A conveniência Relacionamento dela, que tem, e faz parte muito também de uma margem, é bem importante para as empresas, para as farmácias, né? E no seu caso, é varejo, querendo ou não, ou seja, quanto maior a empresa, você consegue, por meio de você conseguir comprar em lote, você consegue também baratear o preço e competir mais com essas de Exatamente. de Sabe regional, que né? você me falando isso aí foi um dos estudos que a gente fez, né? Quando a gente olha para Estados Unidos e Europa, que são um dos principais players hoje do mundo, né, em animais de companhia, você sempre vê lá as mega lojas, né? Porque o americano, o europeu, ele tem um perfil completamente, cara, make yourself. Eu vou fazer sozinho, eu vou colocar, não vou ter empregado doméstico, mas eu vou lavar meu carro, eu vou pintar minha casa, eu vou organizar tudo.
Então, assim, aqui no Brasil já é um pouco diferente. Então, a gente gosta da pessoalidade, a gente gosta da conveniência, a gente gosta do calor. Então, eu gosto que o cara me chame pelo nome. Eu gosto de visitar, às vezes, o mercado que eu vou, porque eu conheço quem está por trás. Então, o brasileiro ele tem muito esse bairrismo, né? Foi aonde a gente pensou, poxa, quais são as empresas aqui no Brasil, né? Então, a gente tem aqui Petz e Cobasi e outras grandes empresas, né, que surgiram ao longo desses últimos anos, que seguem praticamente um modelo americano. Né? Então, os clientes vão lá, colocam os produtos no carrinho, no supermercado, e aí você vem, coloca, paga, vai embora e você teve uma jornada que você entrou, saiu, e hoje mesmo você já vê frutos de que o cliente ele quer experiência. Ele quer ser atendido, ele quer ter uma ambientação, ele quer ter uma loja que ele se sinta em casa, que ele se sinta à vontade, e ainda mais tratando de pet, né? O pet... Que é o segundo filho, né? Anos atrás ele era um animal fora de casa, quintal... Hoje ele é um membro da família, ele dorme na cama, no quarto, no sofá. A gente tem seguro de saúde para... Exatamente. Às vezes a gente não tem convênio pessoal, mas para o nosso pet a gente tem. Exato. E aí foi bem onde a gente teve esse mindset de, cara, se os grandes varejos estão indo nessa proposta, vamos olhar o reflexo de outros segmentos. Então, quando você olha a farmácia também, você tinha lá, a farmácia, 70% dela era lojas de bairro, né, com proprietários individuais. Hoje ela é dominada por grandes redes. Então, tem Drogasil, Raia, São Paulo, uma série de outras redes, mas que elas consolidaram o mercado. Óticas, a mesma coisa. Mercado, a mesma coisa. E o que é muito engraçado é que ele vem do hiper e ele vai entrando para dentro do bairro. Né? Então hoje, cada vez mais, principalmente em São Paulo, a gente não quer mais pegar trânsito. A gente não quer mais ficar horas dentro do carro. Por quê? O tempo é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Então, eu preciso administrar esse tempo para fazer coisas que sejam produtivas. Então, qual foi a sacada que a gente teve? Vamos fazer alguma coisa que seja neighborhood, cara, de conseguir trazer esse cliente que ele também faz compra no hiper, mas que ele vai uma vez por semana comprar o que ele precisa de... Não talvez o essencial, mas se eu conseguir levar o essencial também, ótimo. Mas de trazer para um banho, para uma conveniência onde eu conheço a pessoa que vai colocar a mão no meu pet. Eu preciso comprar, de repente, um medicamento urgente. Cara, eu não vou pegar o carro na Marginal X horário porque vai estar em horário de pico. Exato. Não, então assim, o nosso principal ponto foi escolher um mix de produtos certo na época para a loja. Então, quais são os produtos de curva A, né? A gente sempre fala que é Pareto. 20% dos produtos fazem 80% do resultado. Então, esses produtos eles precisam estar expostos anyway, não pode faltar, tem que estar sempre disponível. Então, foi aonde a gente foi crescendo, de criar esse relacionamento com o cliente, dar conveniência para ele, dar essa segurança e criar um negócio diferente do que se tinha no mercado na época. Muito legal. Então, a gente saiu de zero de um projeto. Cara, em 7 anos eu passei por vários departamentos, estruturei mix de produto para loja, fiz expansão de loja, toquei operação própria. Meu último projeto foi criar um centro de distribuição para poder consolidar as compras da rede, porque você cresceu para o Brasil inteiro, mas o canal de distribuição, às vezes a indústria não consegue entregar para todo mundo. Então, principalmente no momento agora do e-commerce, né? Exatamente. Então, o meu papel foi criar esse centro de distribuição para também conseguir consolidar um mix e a gente conseguir ter mais controle sobre o negócio. Então, eu fiquei 7 anos nessa empresa e, cara, foi uma escola para mim. Aprendi de tudo, me relacionei com muita gente. Hoje, grande parte dos relacionamentos que eu trouxe para a vida de empresários, de negócio, de fornecedores, foram muito por conta dessa empresa que eu fiquei alguns anos lá. Imagino que história legal essa, hein? Puxa, muito bacana, cara. Muito bacana. E assim, você teve que sair muito da caixa, né, para criar tudo isso. Eu imagino que vocês devem ter tido um trabalho doido para construir tudo isso, né? Exato. E apertando parafuso, dando errado, mudando a rota de voo, tudo mais. Porque eu imagino que não foi tudo sucesso, né? Como que foi, assim, você teve, primeiramente, né? Você teve algum momento que te marcou de a coisa deu errada e aí você tem que reajustar tudo? E se sim, o que você aprendeu com isso? Cara, alguns, assim. Foi até engraçado. Tem uns 10. A gente sempre fala que a gente não conta os erros, né? Mas Exato. Com certeza foram muito mais erros do que acertos. Mas a vontade de fazer acontecer, acho que é o que mais importa. Um dos primeiros erros aqui que marcou, assim, eu com pouca idade, com pouca... Não vou falar noção, mas... Idade, talvez?
Maturidade sim, também. Mas a palavra certa é a sensibilidade. Sensibilidade. Então, por exemplo, teve uma vez que a gente era franqueador, né? A gente foi abrir algumas lojas, e aí o primeiro mix quem monta é a franqueadora. Vou abrir uma loja aqui nos Jardins, qual que é o mix? O mix das lojas vão ser completamente diferente, né? E o franqueado, muitas das vezes, quando ele decide abrir um negócio com um know-how, com uma expertise diferente, ele aposta no seu conhecimento, porque você já apanhou em muitas outras vezes para você encurtar o conhecimento dele, né? E aí, quando a gente foi abrir uma das lojas, eu, cara, deveria ter feito muito mais preciso o mix de produto. E, cara, bom, se todas as lojas vendem isso, vamos tirar uma média aqui e vamos vender esse produto aqui. E aí você pega um capital inicial ali para você começar um estoque de 300 mil reais, com uma cobertura para girar em 60 dias, tem que vender porque a loja ela precisa girar. E aí quando você vai ver, puxa, não vendeu. Por que não vendeu? Então, puta, colocamos uma curva errada. Então, como é que você pega o capital de terceiro, que trabalhou a vida inteira se dedicando para abrir um negócio, que é o que normalmente acontece, e você que deveria ter todo o know-how, você não faz o estudo como deveria. Certo. Né? Então, cara, passei por isso, mas também super deu para consertar. Então, cara, liguei para fornecedor, cara, caguei aqui, fiz errado, preciso devolver, precisamos girar, e as coisas fluem. Então, quando você consegue construir uma parceria sólida, você tem clareza, tem transparência, tem a humildade de saber que errou, você consegue voltar atrás e consertar os seus erros tranquilamente. Porque eu percebo que pessoas, elas gostam de pessoas. Exato. E quando você também olha pro seu erro e fala assim, não, eu vou falar pro cara aqui que, sei lá, tenta enrolar às vezes, é a pior das coisas, né? Exato. A gente leva muito isso também na parte de assessoria de investimentos. Poxa, tá caindo? Fica perto do cliente, entende por que está acontecendo isso. Está subindo? Fica também perto do cliente. Por que está acontecendo isso? Porque o mais importante é o porquê. Igual você falou há pouco, né? Exato. Por que de tudo isso? E aí que a gente começa também a trazer um conhecimento disso. Porque nesse momento que você teve essa dificuldade, conseguiu renegociar e tudo mais, eu imagino que relacionamento gerado com os próprios parceiros deve ter ficado até mais forte muitas vezes. Não, sem dúvida. Uma vez que você reconhece, é tranquilo. Porque as pessoas sempre sabem que podem contar com você também. Então, quando você tem um erro, você admite o seu erro, as pessoas sabem, elas encontram um ponto de encontro com você. Porque todo mundo erra. Todo mundo pode errar. Pô, se esse cara teve a humildade, capacidade de falar que errou, então se eu errar também, cara, não entreguei a mercadoria que ele me pediu. Deu merda, também não entreguei. Não tem problema, me entrega na próxima vez. Exato. Então você consegue construir essa relação. Você começa a criar uma relação mais verdadeira. Exatamente. Né? E nesse ponto que você falou de reconhecer o próprio erro, eu vejo, e isso é uma característica também, além da curiosidade, além de lidar bem com momentos ruins e aprender com isso, que são 2 pontos que eu estou vendo que você levou muito a sério nessa patamar, é também reconhecer o próprio erro. Então, é aquela coisa de, puxa, eu errei. Exato. Beleza, não vou ficar fazendo muita, né? Vou explicar muito. Não, errei. Vamos para a próxima. O que a gente aprende com isso? E aí volta outra coisa que é a questão do que eu aprendi com esse erro, né? Exato. E aí, cara, isso eu levo até hoje, né? É um dos pilares da cultura da empresa que a gente leva hoje de não ter problema. A empresa no crescimento, ela vai errar. Só que tem 2 coisas que não podem acontecer. Tem alguns amigos argentinos, eles vão me perdoar por isso. Mas errar uma vez é humano, errar 2 vezes é humano. Então, cara, não tem problema você errar. Só não erra a mesma coisa 2 vezes. Sim. E se errar também não tem problema, mas conserta rápido. Espero que não tenha nenhum argentino aqui. Mas essa foi boa, vai ficar marcado, né? Isso é pra vocês terem ganhado a Copa da gente, tá? É a vingança, pessoal. Exato. Mas... Vocês podem ver que o vinho não é argentino nem chileno. Exatamente, é português. E a gente prefere Cristiano Ronaldo também, né? Exato. É muito melhor, né? Mas muito bom, Matheus, muito bom. Então, nessa fase que você teve de aprendizados, construíram a sua empresa, né? Começaram a faturar bem nela, começaram a expandir pelo Brasil, né? E aí, qual que foi o próximo passo? Porque, assim, entre ela e a sua empresa de hoje, tem algum, no meio do caminho, teve mais alguma? Não? Teve. Como que foi esse caminho até ligar para o nome? Teve mais algumas experiências, assim. O que eu sempre coloquei na minha cabeça, né? O fato da curiosidade
você acaba querendo entender o todo. Então, eu sempre coloquei alguns pilares na minha vida, que eu quero entender do agro, Certo. da indústria, Certo. da distribuição, Aham. do comércio e do varejo. Então, eu entendendo o ecossistema como um todo, eu consigo fazer qualquer coisa. Então, fiquei 7 anos lá, só que eu via que faltava entender um pouco mais sobre tecnologia. Então, assim, já não era tendência, já era o presente. Já era realidade. Já era realidade, Que era que ano completamente. isso aí, você lembra? Recente, eu tenho 26, isso foi com 23, 3 anos 23, atrás. faz 3 anos atrás. 3, 4 anos atrás. Perfeito. E aí foi bem nessa época que tem uma outra empresa também, que hoje é a Pet Love, que, cara, tinha acabado de receber um grande investimento, acho que um dos primeiros fundos, na verdade o segundo, né? O primeiro aporte de private equity foi na Pets, e aí a segunda rodada foi com a Pet Love. Com a Pet Love. Colocaram uma grana grande lá e queriam estruturar o negócio para suportar para o crescimento. E aí foi bem na época que eu recebi um convite para ir para um negócio que não tinha físico. Então pensa, eu nunca trabalhei com digital. Sempre trabalhei com físico, abrimos 100 lojas, isso a gente fazia com o pé nas costas, entendia comportamento e tudo. Mas ir pro digital era um negócio que me provocava. Entendi. Então, cara, eu queria ir para um negócio novo, de novo arriscar, de novo entender como funcionava, porque queria aprender, né? Então eu fui pro negócio porque era um negócio 100% online, tinha uma cultura de startup, que era um negócio que estava super no hype também sobre as empresas super convencionais. Tinha a questão dos fundos, porque a empresa que eu trabalhava tinha investidor, mas ainda investidor anjo, estava na fase ali de Families and Friends, né? E aí, já na outra empresa, já tinham outras rodadas, era uma rodada um pouco mais madura, né? Se eu não me engano, já era a Series... não vou lembrar, Series C, talvez. E aí foi um cheque um pouco maior, mais estruturado. Existia um pouco mais de pressão, porque o fundo já tinha cotista, etc. Então eu queria entender um pouco mais de como funcionava alta performance, e eu já dominava produto, relacionamento com fornecedores, então aprender o digital para mim era um negócio novo. Então topei o desafio, fui para lá também, fui para a maior categoria da empresa, então, cara, sempre trabalhei no comercial, e lá era comercial, compras e vendas, né? Então você comprava da indústria e revendia, só que você revendia pelo site. Então fui tocar a categoria de pet food, que é a maior categoria hoje que tem, que é ração, petisco, patê. Então hoje é o commodity, né? O pet, se ele não comer, ele morre. Exato. Se ele não tiver um brinquedinho, ele tudo bem, mas se ele não comer, ele morre. Exatamente. Então eu fui trabalhar com essa categoria, na época você representava 80% do share. Caraca. Então era uma responsabilidade gigante. Lidamos com todas as principais indústrias do setor praticamente. E aí fiquei lá, aprendi muito. Então, cara, aprendi sobre tráfego, conversão, visita, e-commerce, funil. Então, toda a experiência que eu tenho com o digital hoje, eu aprendi nessa empresa. E foi uma empresa também que crescia 100% ao ano, faturando 400 milhões, 300 milhões ao ano. Impressionante. Então, o valor absoluto alto e o percentual também. Exatamente. E já tinha um market share mais relevante. Já tinha um market share mais importante. Mas, então é interessante que, aparentemente, na primeira empresa, você aprendeu praticamente a se adaptar, né? A entender. Exato. Ser curioso, conhecer as coisas. E dança das cadeiras. Uma hora você tá aqui, exatamente, uma hora você tá aqui. E essa mudança de área foi bom para você. Foi muito boa para você também. Foi incrível, cara. Todas as experiências hoje que eu tenho me formam bagagem para ser o que eu tenho hoje. Então, todas elas foram válidas, nenhuma nem mais nem menos importante uma da outra. Mas o que me marcou muito nessa empresa foi a questão da velocidade. Então, no físico... Na Pet Love. No físico é um negócio mais planejado. Vamos montar a vitrine daqui a um mês. No site, irmão, se cai a conversão hoje, daqui 2 horas você precisa trocar o banner. Se o cliente não tá no funil de comprar o carrinho, teve algum bug, corre para tecnologia. É muito dinâmico, você tem contato com muitos clientes ao mesmo tempo, várias pesquisas rodando simultaneamente. Interessante. Então foi um lugar que eu amadureci e aprendi muito rápido. E aí você perguntou de erros também sobre outra empresa. Cara, essa empresa eu também já cometi vários erros. Por exemplo, cuidava de 80% da carteira da empresa inteira. Cara, uma compra errada do maior fornecedor, a gente não tá falando aqui de 100 mil reais, a gente tá falando de dinheiro pra cacete. Então você não pode errar. Se você compra um produto em excesso, você vai estocar 10 operadores para armazenar o produto. Então, tem uma série de consequências, né? Aconteceu isso?
Já. Essa parte corta. Pessoal, não me matem. É brincadeira. Mas deu certo, né? Deu certo. Fez uma campanha lá, queima o produto, vende, gira. Mas isso é legal, Matheus, porque é aquela coisa. É aquele negócio que você faz e fala assim, puta, ferrou, cara. Ferrou, já era. E agora? E aí você já tem que processar rápido e já tomar decisão rápida. Exato. Não é verdade? Exato. Então as coisas você tem que pivotar isso, você tem que E já... uma coisa que eu aprendi também, assim, Caio. Quando você é pequeno, o erro é seu. Quando você é grande, o erro é de todo mundo por não ter visto. Então, se você comprou um produto que não vende, que o fornecedor te vendeu sabendo que você não compra, e a pessoa que recebeu não questionou, o erro não é só seu. O erro é da cadeia inteira. Cadeia inteira. Exato. Então, quando você erra, quem é o culpado? Cara, isso aqui. Empresa, quando é um pouco maior, não existe essa questão de culpado. Todo mundo tá ali para se ajudar. Então, o problema... É todo mundo. Exatamente. O problema vira de todo mundo. Então, pô, se não tinha espaço físico, por que você deixou estocar? Cadê o planejamento? Cadê o cara que planejou? Cadê o cara que comprou? Cadê o cara que negociou? E aí vira uma consequência do trade para poder vender o produto na ponta. Perfeito. Interessante. Daí você tem que dar a volta por cima, pegar isso daí e gerar até uma oportunidade. Exatamente. Né? Muitas vezes aí você fez a queima de estoque lá e às vezes até ganhou cliente novo. Exato. E aí, você perguntou sobre a ponte, né? Da trajetória até chegar onde eu tô. Exatamente. Então, eu fiquei mais um ano nessa empresa, na Pet Law, foi uma trajetória super rápida. E eu recebi um convite de uma outra empresa que trabalhava na fast fashion, assim, trabalhava com moda rápida, um negócio mais outlet, um negócio mais digital. Foi onde eu tive contato também com uma empresa online que não tinha loja. Só que o objetivo dessa empresa era desovar estoque de parceiros que estavam com grandes estoques. Hoje é uma outlet super grande, super conhecida. E fiquei lá com o desafio de inaugurar a categoria de pets. Então, você não tinha essa categoria ainda. E aí, o que me brilhou os olhos? Coisa nova. Curiosidade. Então, como é que deve ser uma empresa que o know-how dela não é pet, de você levar um negócio completamente novo? Então, foi aonde eu fui para essa empresa também. Inaugurei a categoria, foi muito bem sucedida por sinal. Cara, desde licença, toda a parte burocrática, como armazenar, transferir responsabilidades via contratual. Então, também foi um lugar que eu me desenvolvi legal. Só que foi um modelo de negócio que não era o meu core. Então, eu sempre tive, cara, em lugares especializados que colocavam o cliente como centro da atenção e da estratégia. Lá, o negócio era fashion, não era pet. O pet era um complemento. Era uma coisa nova. Você tinha que criar uma consciência. Uma coisa nova, consciência. Do consumidor. Exato. Ia demorar um timing até os clientes reconhecerem que aquilo também era um negócio. Só que, apesar disso, eles não podiam reconhecer que aquilo era o know-how da empresa. Exato. Porque senão você perde a identidade. Faz todo sentido. Só que eu não queria estar num lugar que fosse mais um. Eu queria estar num lugar que eu causasse impacto, que eu fosse diferente, que eu inovasse, que eu criasse coisas novas. E o negócio acabou ficando um pouco menor, talvez, com projeções do que eu imaginava. Só que nisso, eu conheci... a empresa que eu estou hoje é a Unon. Ela é uma empresa de alta arquitetura, design, decoração. E ela foi fundada por meu amigaço de infância, que é o Pablo. Cara, um cara incrível, assim, respeito, admiro demais. Meu melhor amigo desde a infância até hoje, uma conexão incrível que a gente tem junto. E, cara, a gente cresceu junto até os 15, 16 foi quando eu comecei a trabalhar de uma forma mais formal. E ele começou a trabalhar com uns 10 anos de idade, em indústria familiar, chão de fábrica. Ele fala que ele nasceu no chão de fábrica. Então, se eu acho que eu trabalhei cedo, ele trabalha desde os 10. Então ele trabalha... Não era igual você pegando bolinha de tênis e brigando com a mãe, né? Não, essa parte não pode contar. Mãe, ó... ele começou a trabalhar com uns 10 anos nessa indústria, nessa fábrica. E aí, com os 17 anos, ele quis expandir e tal. Só que ele sempre teve o know-how e o bom gosto e o bom relacionamento do produto. E eu sempre tive o know-how de novos negócios, de expandir, de criar mercados, de distribuição, de imposto, de estruturação de time. Então, a gente meio que se complementa muito. E aí, nessa empresa que eu estava, a gente marcou um almoço. Falei, cara, e aí, me conta o que você está fazendo, como é que você está? Você está crescendo ou não está crescendo? E, puta, ele me deu, tô querendo chegar aqui, mas eu tenho isso e tal. Falei, cara, você podia fazer o seguinte, como é que funciona a sua estrutura de preço? Para quem que você vende? O cliente pede, eu personalizo e vendo para ele. Falei, cara, mas seu foco é indústria ou comércio?
eu sei o meu know-how é indústria. Cara, você precisa criar uma cadeia de verticalização e tal. Então, assim, eu comecei a dar alguns direcionamentos para ele. Quase como se fosse uma consultoria não paga, assim, não Exato. batendo papo, Não, vai... cara, a ideia era trocar conhecimento, Exato. eu poder agregar de uma certa forma e eu ter um pouco do contato da indústria, né? Voltando, né? Eu queria entender dos 5 pilares. Os 5 pilares, você teria daí a indústria na mão também. Exatamente. E aí foi uma troca. Então eu comecei a ajudar ele de uma forma super informal, almoço. Ah, puta, me ligava, o que você acha? Ah, faz assim. E aí a gente começou a profissionalizar um pouco mais. Acabei virando conselheiro da empresa. Conselheiro até uma palavra talvez um pouco mais arrojada, mas na época que a gente começou a estruturar como se fosse um consultor mesmo, né? Uhum. E aí eu comecei a estar mais envolvido, comecei a estar um pouco mais próximo. E aí, bom, enfim, a gente continuou fazendo um processo de consultoria uma vez por semana, se relacionar, entender dos números, montar toda a estrutura de planejamento, né? Trouxe uma pessoa que trabalhou comigo em uma das empresas para assumir o financeiro, que é uma empresa, quando ela está começando, sempre mistura bolso profissional com pessoal e o negócio... Tudo, né? Exato. Então, assim, comecei a dar alguns direcionamentos de uma forma super simples e o negócio acabou amadurecendo de uma forma que hoje eu estou num negócio. E aí eu acabei voltando. Então, eu saí dessa outlet que eu trabalhei. Perfeito. E aí voltei para Pet Love. Você voltou? Voltei. Eu tive uma jornada de 2 anos no total. Fiquei 1 ano, saí para uma empresa, depois fui convidado para voltar. O pessoal até brinca, falou, cara, se você voltar de novo, eu vou pedir música no Fantástico, né? Não é possível. Mas foi muito legal, porque assim, a empresa, ela, cara, sempre foi digital, só que ela queria ir pro físico. Ah, entendi. E aí, como eu pra tinha... ser aquele omnichannel, né? Exatamente. Então, ou ia fazer partnership com algumas lojas para poder fazer a distribuição, né? Entrega rápida, ou ia montar, estruturar lojas físicas para poder estruturar branding e todo o awareness que a empresa ainda não tinha. E aí foi bem quando me apresentaram um projeto e eu fui indicado para voltar. O cara teve experiência com algumas lojas e tal, vocês deveriam bater um papo com ele e eu voltei. Então o Márcio, que é o fundador da empresa, ele virou presidente do conselho, e a Thalita, que é a gestora que faz a tese hoje na Pet Love, a gente bateu um papo super despretensioso também, acabei sendo convidado para voltar. E aí eu voltei, fiquei 1 ano lá, só que nisso na empresa com o meu sócio, a gente começou a ficar mais intenso, né? Então a empresa cresce, querendo ou não, ela exige um pouco mais de atenção. Então no final de 2021 para 2022, a gente conversou muito e eu falei para ele, cara, eu preciso tomar uma decisão, porque eu não consigo fazer as duas coisas bem feitas. Ou eu faço uma, ou eu faço a outra. Ou eu foco na minha carreira, na minha estabilidade, na construção do que eu vou ter, ou a gente vai empreender, vai dar as caras, vai fazer essa porra junto, vai expandir, porque a gente sempre teve os princípios, né? Então, assim, quando você tem um sócio, acho que o principal ponto de conexão que você tem que ter com ele é os princípios e os valores. Porque o resto, ao longo do caminho, as coisas mudam. Então, por exemplo, poxa, ele vai ser pai agora. Eu não estou no momento de vida que eu também vou ser pai. Então é normal você se distanciar, é normal no crescimento um ir para um lado, um ir para o outro, mas o que não pode se perder é o princípio. Porque senão no crescimento, você vai olhar para o lado e falar, puta, o cara tá melhor que eu. Ou, puta, o cara se esforça um pouco menos que eu. Mas se você tem os mesmos princípios, você tem a clareza, cara, o resto é resto. Então foi bem onde ficou um pouco mais intenso e eu falei para ele, cara, vamos fazer esse negócio acontecer junto. Você tem todo o know-how industrial, bom gosto, relacionamento, cliente, mas eu posso conseguir te ajudar a escalar o teu negócio, pelas experiências que eu já tive. E aí foi bem quando a gente decidiu fazer negócio junto. Então foi no começo de 2022, foi quando eu saí de conselheiro, consultor, para ir para o time executivo lá, para a gente tocar, para tocar o negócio junto. Legal. E aí nesse momento, é muito interessante, porque eu imagino que lá está muito bem já na Pet Love, né? Assim, eu digo de cargo, de remuneração, de estabilidade. Sim. Cara, é engraçado, assim, eu sempre fui a pessoa mais nova em tudo. Eu sempre quis parecer mais velho, até para descontrair. Eu fiz treinamento, fiz rollout sistêmico na primeira empresa, bizarro, assim. Eu entrava para dar treinamento para os franqueados. Nossa, isso eu imagino. Aí os franqueados olhavam para mim e falavam, tá, mas quem vai vir dar o treinamento? Aí eu, não, sou eu. Não, garoto, ó, passa. Chama o responsável. Eu falei, não, pô, sou eu. Então eu sempre quis parecer mais velho. Sim. Então, cara, eu ia de terno, magricelo,
terno, deixava a barba crescer, não tinha barba, ainda não tenho, mas não tinha. Deixava crescer para aparentar ser mais velho. Isso, cara, foi muito engraçado. Então, lá nessa empresa, eu era o gerente, o head mais novo. Então, um dos heads, cara, a experiência também foi um dos meus mentores. O meu par tinha 39 anos, acho que 40, 41. Cara, eu tinha 24. 24, 25, Metade 24 anos. Se for 41, né? Então, na metade, né? 24 anos. Mas bem mais novo, né? Exato. Mas as pessoas olhavam e falavam, cara, pela maturidade que o cara tem, não parece que é essa idade. Então, eu sempre andei com pessoas muito mais velhas do que eu, em relação, não talvez à idade, mas ao conhecimento, à expansão, a querer entender, a querer aprender. Então, isso me fez ser a pessoa mais nova na roda, mas com vontade de aprender com gás. E sem, por exemplo, não tenho filhos, não tenho outros compromissos. Então, eu era muito intenso. Então, o tempo que eu tinha para fazer, eu me dedicava a fazer aquilo. E me esforçava, e, cara, pelo esforço você consegue vencer o talento. Com certeza, Matheus. E uma coisa que é claro também é que você convivendo com pessoas melhores sempre, né? Ou seja, sempre buscando novos conhecimentos com pessoas melhores. Porque, olhando até para minha trajetória, assim, quando eu vejo as pessoas que convivi, elas impactaram muito na minha opinião, no meu jeito que eu sou hoje. Sim. Porque essa parte da curiosidade também é você ter a humildade, igual a gente fala, a humildade intelectual, de saber que o outro com certeza sabe alguma coisa que às vezes você não é o melhor de tudo. Exatamente. Então, em momentos como esse, eu imagino que a convivência, passar por muito lugar, tudo mais, você ter todo esse know-how e também escalar muito rápido para chegar mais novo do que os outros. Exatamente. Só que assim, você chegou mais novo, só que você trabalhou dos 16 com essa intensidade. Exatamente. Então, assim, é aquela coisa que se a gente for ver essa trajetória, foi exatamente agora que você está chegando no momento mais alto da sua carreira. Exato. Né? Faz exatamente 10 anos que você começou a trabalhar de uma forma mais intensa. Exato. Né? E assim, eu gosto muito dessa tese dos 10 anos. De você ter... Engraçado que tudo parece que é depois dos 10, né? É engraçado isso, né? Depois dos 10, você começa a andar na frente do carro, que você sente, agora posso andar na banco da frente. Então, puta, agora depois dos 10 anos eu consigo fazer tal coisa sozinho. É engraçado. Depois dos 10 anos de empresa, que já tenho um conhecimento, já consigo fazer o negócio acontecer. Exatamente. Então isso é muito legal. Isso é muito legal também, porque... e nesse meio do caminho, o que você viu que foram ferramentas que você foi criando para você mesmo? Assim? Então, você é um cara que lida muito bem com rotina, você gosta de rotina, você tem algum outro tipo... Qual foi a sua mentalidade daí vamos dizer assim, ferramentas mentais você foi criando nesse período para você também não enlouquecer, né? Porque a gente também, às vezes, muita responsabilidade, muito novo, né? Como que você fez para manter a sua trajetória e o seu foco? Cara, algumas coisas me ajudaram muito, assim. Primeiro é estar conectado com Deus. Eu acho que quando a gente tem uma referência e quando você tem um bem maior, assim, que é uma referência que você sabe onde você consegue aterrissar, que fala, cara, não vai por esse caminho, vai por aquele. Acho que é não uma ferramenta, mas, cara, é um apoio, assim. Um apoio. É uma coisa que te guia. Então, acho que o primeiro é Deus. E segundo, você ter clareza e transparência com os objetivos. Então, cara, aonde eu vou chegar? Eu vou chegar lá? Eu sei que não vai ser da noite para o dia e eu sei que ele não vai ser uma crescente, ele vai ser uma oscilação. Então, ter controle que vai existir um desequilíbrio, só que esse desequilíbrio ele vai ser consciente, é importante. Então, cara, certo, entendi. Para chegar onde eu tô hoje, eu tive que me abdicar e renunciar a muitas coisas. Então, deixei de sair, deixei de viajar, deixei de ir em restaurantes que talvez meus amigos iriam, deixei de ir fazer festa, deixei de, cara, fazer uma série de coisas. Porque eu tinha clareza nos meus objetivos, eu sabia onde eu ia chegar e eu ficava focado e mentalizava só aquilo. Só que eu sabia que esse desequilíbrio ele seria consciente e temporário. Porque até tem uma frase que o Negro fala que, cara, se você quer chegar lá, você tem que atrasar seu padrão de vida. Né? Então, foi uma das ferramentas de mentalizar e ter os objetivos muito claros. E, cara, custe o que custar, eu vou chegar no meu objetivo. Então, se o seu objetivo é correr 10 quilômetros, cara, são 10 dias que você tem que correr 1 quilômetro por dia. Exato. Então, corre. Porque se você não correr, no outro dia você vai ter que correr 2. Se você não correr 2, você vai ter que correr 3. E aí vai.
Então você tem que ter o primeiro objetivo muito claro, tem que se apoiar em algo espiritual que você consiga te guiar e consiga ser o seu refúgio. E você tem que ter muito claro, porque é normal às vezes a gente mudar de rota, você recalcular a rota. Você errou, pegou um atalho errado, vai te atrasar mais alguns minutos, não tem problema, mas é consciente. Então essas foram as minhas principais, e nunca parar de estudar, nunca parar de correr atrás, nunca deixar de aprender. Então sempre estar conectado com pessoas que iriam me agregar, que iam me ensinar, que iam passar um conhecimento para mim que eu ainda não tinha. Legal demais. Essa parte da fé, né, de ter Deus na vida, é uma coisa que, Sim, para mim, assim, é uma das principais que existem, sem dúvida. porque também discerne o que você... Qual que é os seus princípios, né? Exatamente. Porque às vezes no dia a dia, se a gente não tem uma clareza de fé, de espiritualidade, até e espiritualidade, assim, eu até sempre falo de espiritualidade, às vezes não é nem ligado à religião. Né? Exatamente. Tem algumas pessoas que usam a religião para se encaixar à espiritualidade, tem pessoas que usam outras formas, meditação, se conhecer, viagem, fazer um esporte, né? Fazer uma maratona às vezes, né? Tudo isso é uma forma de se conectar com algo maior e se conhecer mais, né? Mas eu achei muito legal essa parte da... E eu até brinquei isso com você, né? Você se considera um cara próximo de Deus? Cara, sem dúvida. Acho que se você não estiver próximo a ele, cara, você cria um abismo gigante aí que depois você não consegue se reencontrar. Mas estar próximo de Deus é estar conectado com ele. Não necessariamente você precisa estar ligado a alguma religião, você precisa estar frequentando todos os dias ou todos os finais de semana. Assim, não. Para Deus não existe regra. Você precisa ter a cabeça e o desejo e ele saber do seu coração e você ser transparente, você ser honesto. Você praticar o bem, você vai colher o bem. Até te falei, né, que, cara, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, o que você plantar, você vai colher. Então, independente de qualquer coisa, é importante você ter essa conexão, seja com Deus, seja com algo maior, com algo que você acredita, porque às vezes tem gente que não acredita em Deus e tá tudo bem, não tem problema. É o que eu prezo pra mim, é o que me faz bem, é o que me faz sentir. E pra mim, Deus é igual o vento, você não vê, mas você sente. Então, você sabe que onde ele tá, o que se ele gosta, não gosta. Então, eu consegui ter esse direcionamento, esse discernimento pela maturidade que eu tenho com a minha família. Incrível. Então, isso me ajudou muito. Uma outra coisa que me ajudou muito também como ferramenta é o esporte. Então, cara, eu já fui... É até engraçado falar isso, que eu já fui todo tipo atlético possível. Não no sentido físico, tá? Pessoal, pra perceber. Tá ótimo, pô. Mas, cara, quando na infância eu já joguei bola. Sim. Eu hoje jogo tênis. Já joguei polo aquático. Não, eu fiquei impressionado com essa ideia. Polo aquático é bizarro. Já andei de bicicleta, já andei de skate. Então, assim, cada ano era um esporte diferente e sempre de novo. Curiosidade, querer aprender alguma coisa nova. Então, eu sempre fui muito expansivo e entender de tudo de um pouquinho. Então, eu sempre tive esse perfil mais generalista. Perfeito. E você falou uma parte que, para mim, é uma das principais, que é você abdicar de alguma coisa para conquistar outra. Sim. Né? Como que foi para você nessa fase, assim... Como que foi sentir essa... Poxa, abdicar de sair com a galera, ou de fazer alguma coisa, ou de poder, às vezes, dar algum luxo, que você sabia que se você fizesse isso, ou seja, se você caísse nessa... Não é uma tentação, né? Mas, enfim, se você saísse desse direcionamento, você ia atrasar um pouco os seus sonhos. Exato. Foi fácil para você se abdicar ou não? Cara, muito difícil. Acho que talvez seja uma das partes mais difíceis que eu carrego até hoje, porque você cria uma imagem de uma pessoa resistente para as pessoas. Então, poxa, eu vou chamar o cara para sair. Puta, o cara não vai. Não vai a primeira. Não vai a segunda. Não vai a terceira. As pessoas são como se fossem tribos. Elas te ejetam. Então, se o cara não vai, eu não vou chamar mais ele. E aí você acaba se distanciando, você acaba vivendo uma vida mais sozinha, né? Eu até brinco que a vida de um empresário, de um empreendedor, também é uma carreira solo. Se você não tiver ali um sócio, alguém para dividir em um momento difícil, cara, a carreira de empreendedor é um negócio de uma carreira de solidão. Eu imagino. Né? Então, eu soube lidar muito a ficar sozinho, a viver sozinho, a crescer sozinho, a aprender sozinho.
Hoje não é à toa que eu jogo esportes, pratico tênis, e eu não gosto de jogar em dupla, eu gosto de jogar sozinho. Porque eu gosto de me desafiar, gosto de o tempo inteiro saber quais são os meus erros, saber onde eu posso acertar, entender quais são as técnicas. Então, realmente, assim, foi uma fase muito difícil, que você, de novo, precisa se apegar em alguém ou algo, que para mim foi Deus, porque senão você perde o rumo. Pessoas podem entrar em depressão, podem entrar em ansiedade, mas eu sabia porque o meu objetivo era e sempre foi muito claro. Eu sempre quis fazer um negócio grande, um negócio de sucesso, e eu sei que para chegar lá existem algumas renúncias, existem alguns esforços. Você tem que fazer mais que a média, tem que fazer às vezes o dobro da média. Então, cara, sempre foi um desequilíbrio consciente. Desequilíbrio consciente. Eu gostei dessa frase porque às vezes a gente... Eu até já passei por muitos momentos de desequilíbrio consciente, sabe? E a gente sabe, de fato, o que você está fazendo. O desequilíbrio sem ser consciente, você não sabe no momento que está passando. Exatamente. Mas você sabe depois que você passou. Exatamente. E aí é aquela coisa de acertar a rota, né? Exatamente. Vamos dizer, a mesma coisa que o piloto de avião. Tô voando, eu tô vendo que tem na frente algum trajeto que vai dar turbulência, uma coisa assim. Exato. Ou eu subo a altitude, ou eu desço, ou eu desvio. Exato. Mas às vezes a gente faz exatamente o quê? Entra no meio da tempestade. Exatamente. Né? E aí é o momento que você mais se desafia. Porque a gente sempre fala que mar calmo não faz bom marinheiro. Cara, então você tem que passar por algumas adversidades na vida. Vai passar, e você vai passar, é inevitável que a pessoa não passe, porque aquilo vai te fazer aprender, vai te fazer sair mais renovado, mais forte da situação que você entrou, né? Então eu sempre falo que minha zona de conforto é na zona de desconforto. Então se eu não tiver numa turbulênciazinha, eu não sei o que é viver tranquilo. Eu sempre vou, cara, pegar alguma sarna para me coçar, vou querer fazer alguma coisa nova, que eu não consigo ficar parado. Perfeito. Então essa é uma das características também que fazem a gente crescer tão rápido. Você acaba sendo incansável, né? Mas não é incansável que eu queria dizer, né? É exatamente esse negócio de você sempre desafiar, né? Ou seja, inconformado. Inconformado. Perfeita a palavra. Inconformado. Exato. Então, e hoje você é um cara que é inconformado, curioso. Exato. Curioso, disciplinado. Focado. Né? Focado. E ainda com muita fé. Né? Exato. Então, tudo isso que você foi construindo, primeiro, puta, é incrível, tá? Acho de verdade. E as pessoas, quando elas constroem, eu vejo muito isso, assim, tá falando também com o Nicolas do primeiro episódio, né? As pessoas sempre tentam explicar o seu sucesso, falando assim, não, mas é que o Matheus fez tal coisa. Exato. Ou, não, é porque o Matheus é de tal jeito. Exato. Ou seja, tenta explicar, às vezes, seu não sucesso, seu insucesso, colocar entre aspas, assim, né? Explicando porque o outro conseguiu, caso que ele é diferente de alguma coisa. Exatamente. E tudo que você me contou, você não parece que era muito diferente no começo, não. A sua diferença foi exatamente você ficar inconformado, curioso. Exatamente. E seguir com fé para o que você quer. Exatamente. Né? Ou seja, não é que você era belos olhos azuis e tudo mais que te levaram a algum lugar. Foi exatamente amassar barro, né, cara? Exatamente, foi na raça. Legal. E aí, cara, você baixa a cabeça, trabalha, você vai escutar de todo qualquer tipo de lado, ou às vezes até dentro de casa, que você não vai conseguir. Com certeza. E você vai falar, não, eu vou conseguir sim, porque esse é o meu objetivo, e você vai. Quando você constrói alguma coisa, você tem muito mais propriedade para voltar e falar, ó, seu ofício também consegue. Vamos lá, eu vou te ajudar. Então, e você vai. Isso muda a vida das pessoas. Muda a vida. Muda a vida, porque a gente até conversou, né? A gente carrega os receios, as frustrações e o que os nossos pais depositaram sobre a gente, de coisas que eles não conseguiram, as expectativas. Então, se você não trabalha isso de uma forma para romper isso, você acaba virando escravo de uma geração ou de costumes que vêm de tradições e tradições. Vem de uma época que você nem sabe. Às vezes, nossos próprios pais, familiares, antepassados, até coisas mais antigas. Exato. Sem ter contato, né? Exato. Então, e a gente tem muito disso. Então, é muito legal olhar esses ciclos familiares, né? Reviver tudo, olhar, poxa, para que lado tô indo, o que tá acontecendo. Exato. E aí sim tomar decisões diferentes que tiram você você fica acima da curva, né? Quero dizer, né? Então você fica fora desse padrão. Você falou uma coisa que é muito importante, que é o foco.
foco, disciplina, colocar a cabeça no lugar e ir. Mas como você fez para você manter o foco, a disciplina, mas não perder essa questão da criatividade, de olhar fora da caixa? Porque às vezes as pessoas podem confundir isso, né? Falar, não, então eu tenho que ser disciplinado. Foco, foco, foco. Vou ficar só nessa empresa aqui, é isso que eu quero, é isso que eu tenho e vou em cima disso aqui. Como você fez para se tornar mesmo assim inconformado com tudo, né? Porque é uma linha tênue, né? Em você ter foco Exato. e você não olhar pro lado que tá acontecendo, né? Exato. Cara, é muito engraçado porque, assim, de novo, voltando, né? Se você quer aprender sobre os 5 pilares ou do sistema de uma forma geral, você tem que aprender coisas específicas que você vai conseguir juntar. Então, eu sempre fui focado, mas eu sempre soube o timing de sair das situações. Entendi. Então, cara, eu vou ser focado em estudar. Uhum. Cara, eu não vou fazer uma imersão em estudo e ficar anos e anos até fazer um mestrado, doutorado, construir uma tese, não. O que que eu quero aonde eu quero chegar com isso? Uhum. Pô, então eu quero passar em cálculo estrutural. Tá, não vou estudar, foda-se, não vou estudar o que precisa. Eu vou estudar o que precisa. O que precisa para chegar até onde eu quero? Isso. Então eu vou fazer até aqui, vira a página. Qual que é a próxima etapa? Vou fazer até vira a página. Então sempre colocar limite nas coisas. Então, poxa, eu quero viajar. Quais são os lugares que eu vou? Não vou conhecer todas as cidades, todos os lugares. Não. Uhum. Eu vou pontualmente onde eu quero, vou chegar lá, vou aprender, vou conviver, vou entender o que eu preciso aprender e vou sair de lá e pronto. Então, saber virar as páginas e ter os limites aí ajuda. Perfeito. E isso você foi visualizando, olhando, sempre. Você faz esse exercício de olhar o que está acontecendo, de olhar de fora. Porque Sim. eu faço muito isso comigo, sabe? Eu sempre olho, tento me olhar de fora, sei o que está acontecendo. Porque às vezes a gente no dia a dia, nosso dia a dia, que é loucura, Sim. uma decisão, não sei o que, você esquece às vezes de você mesmo. Né? Cara, isso é importante porque assim, eu não digo nem só como pessoa, mas como profissional. Isso é extremamente importante, porque como você é uma pessoa que você gosta do que você faz, você tem paixão e você tem que desenvolver pessoas para fazer tão bem quanto você acaba se prendendo no dia a dia. Então, se eu sei que só eu sei fazer aquilo, eu vou fazer, não vou terceirizar, eu vou fazer. Só que às vezes o elefante branco está passando na sua cabeça e você está de olho na formiga, que é o dia a dia. Então, o que me ajuda a sair dessa zona do dia a dia, de, cara, ficar imerso nas atividades ou em situações que eu posso terceirizar? Primeiro, o que só eu consigo fazer que eu não posso delegar para mais ninguém? Esse aqui é o que eu vou potencializar. Uhum. O que eu não sou, eu vou delegar e vou desenvolver alguém para fazer. Segunda coisa, eu preciso ter bons relacionamentos em todos os setores para entender o que está acontecendo no mundo. Então, pô, o que está acontecendo no mundo farmacêutico? O que está acontecendo no setor pet? O que está acontecendo no setor de náutico? Então, cara, se conectar com multimercados te ajudam a entender as tendências e você tirar próprias conclusões do que pode impactar o teu business. Ótimo. Então, assim, o que só eu posso fazer? Me relacionar com pessoas multissetores para poder aprender e ver os impactos que pode chegar no meu negócio. Legal demais, Matheus. Puta, isso é um puto ensinamento, porque... Sim. E às vezes a gente... Sei qual é o perfil de profissional que é, mas provavelmente você busca muito para dominância, uma coisa assim, né? Ou seja, um cara realmente tem muita força e isso de você entender o que você é bom, se você consegue fazer e saber delegar o restante, eu vejo, né? Até foi comigo assim, que é um dos maiores desafios de quem é empreendedor, que é assim, que é faca na caveira, vamos dizer, do gênero, Exato. né? Às vezes você quer fazer tudo. Porque você percebe que você não consegue tudo, né? Porque é apaixonante, cara. É apaixonante. Quando você monta um negócio, é como se fosse seu filho. E quando você não quer deixar o seu filho na mão de outras pessoas. Por mais boa intenção, por mais aptidão e por mais boa vontade que a pessoa tem, você sabe que ela não vai fazer com o mesmo amor que você faria. Uhum. Então, ao mesmo tempo que você quer ver e que você quer fazer, quer entender, fazer a microgestão de entender o detalhe, se você não enxerga as oportunidades, você vai se limitar àquilo. É verdade. Então, você precisa primeiro ter claro. Você quer crescer? Não quero crescer. Então, tudo bem. Às vezes você vai conseguir olhar o detalhe do detalhe. Mas se você quer olhar um negócio grande, cara, não tem como você se apegar. Então, eu sempre fui um cara racional. 1 mais 1 é 2. Então, cara,
Se 1 mais 1 é 2, eu vou deixar essa pessoa fazer 1 mais 1 é 2. Se der 1,5 não der 2, eu vou entender. Agora, se fez 1 mais 1 é 2 ou até 3, parabéns, eu vou cuidar de outra coisa. Exato. Então, eu nunca me preocupei, por exemplo, em ser substituído. Então, cara, é engraçado, né, porra? Até foi uma das coisas que eu aprendi muito. Como eu era muito novo, 23, 16, eu sempre me relacionei com pessoas de 30 e poucos, 40, quase 50, até 60. E quando as pessoas já estão lá, elas te olham como high potential de querer te desenvolver, porque elas olham que você pode chegar lá rápido. E as pessoas que estão aqui normalmente te privam. Então, vê que você começa a crescer um pouco mais e não querem deixar você crescer. Vê que você está querendo crescer, não deixa você descer. Então, como eu me relacionei sempre com isso aqui, eu nunca tive esses intermediários, isso nunca teve essa frustração do meio da camada em perder posição. Entendi. Então, cara, era gerente, mas, cara, torcia muito para alguém tomasse minha posição. Porque eu não gosto de monotonia, eu não sou um cara de rotina, eu não gosto de fazer a mesma coisa. Uma vez que eu aprendi, tchau, eu não quero fazer a mesma coisa mais. Eu quero entender se está funcionando, mas fazer a mesma coisa para mim, todos os dias, me deixa extremamente puto. Por exemplo, a academia, eu não consigo ir sozinho, eu preciso com um personal e eu não gosto que tenha, segunda-feira vai treinar bíceps e peito, no outro você vai... Não, senão eu não vou. Eu não consigo comer marmita congelada sabendo que eu vou esquentar um estrogonofe de frango. Cara, eu não consigo. Para mim tem que ser uma surpresa. Você tem que chegar lá e falar, vou comer isso aqui. Então, eu nunca tive esse receio de ser substituído e eu sempre gostei de fazer coisas novas. Então, foram uma das coisas também que me ajudou muito a ser substituível, de ajudar pessoas a crescerem, de buscar outras oportunidades. E a partir do momento que você sabe que você é substituível, também vem a humildade de você olhar, falar assim, poxa, que cumpri meu papel aqui, Exato. qual que é meu próximo? Exato. Né? Porque as pessoas, eu vejo no mundo corporativo como um todo, eles têm muito medo de competição. Exato. E mesmo quando ela é uma pessoa competitiva, para um lado bom, ela ainda tem essa... meio tipo assim, meu par não pode ser melhor que eu. Exato. E às vezes as pessoas não olham como um todo, né? Poxa, todo mundo crescendo. Eu não vou mentir pra você. Cara, ganhar é bom demais. Lógico. Eu não gosto de perder, não. Mas eu não entro pra jogar em jogo que eu só ganho também. Exato. Se não tiver um nível de competição que me leve pra cima e me estimule, cara, pra mim é um jogo perdido tão quanto não jogar. Então a gente pode nem jogar tênis, viu, Matheus? Senão eu vou perder muito fácil. Nada. Se você ganhar, eu imagino que você vai treinar pra ganhar de mim e eu não vou querer perder de você. Exatamente. E vou treinar mais ainda. Vou treinar mais, e aí começa a subir o nível do negócio. Qualquer dia a gente sai nadar. A gente nada E é engraçado que meu sócio, cara, ele não jogava tênis. Eu levei ele pra poder jogar. No começo era bizarro, assim, parecia que tava jogando peteca. Eu quero jogar uma bolinha lá em cima. Vai se fuder. E aí, cara, hoje ele me dá um pau, só que isso me motiva a ir treinar. Cara, se hoje você não vai ganhar de mim, dá uma treta filha da mãe. Então, assim, é engraçado porque até no esporte ou no dia a dia, a gente compete. Então, por exemplo, lá no comercial, a gente tem várias frentes, né? Acabei nem contando um pouquinho da empresa, mas, cara, não é uma empresa de alto luxo, alta decoração e design. A gente é uma empresa vertical, então a gente é indústria, faz toda a parte de comércio, manufatura, desenvolvimento de produto, revenda, e-commerce, venda para atacado, varejo. Então a gente conseguiu construir um processo industrial em cima de uma produção artesanal. Legal demais. Então hoje a gente é a maior empresa de home decor no material em acrílico. E a gente também, o nosso grande objetivo é ser referência mundial em design e inovação através de produtos funcionais que gerem esse bem-estar e utilidade para o cliente, né? E, cara, lá na empresa, somos nós dois como sócios, né? E a gente tem um time de heads e gerentes e tem um time total de 150 pessoas. Acaba sendo até uma estrutura até legal. E, cara, a gente hoje, cada um cuida de algumas frentes, né? Então, eu e ele, por exemplo, olha para financeiro, eu olho para compras, ele olha para produtos e comercial a gente se divide. Então eu cuido de atacado, ele cuida de varejo. E, cara, hoje, fechamento de mês, dia 31, tem que bater a meta. É o dia inteiro, um inferno, um provocando o outro. E aí, vai bater a meta ou não vai? Bateu?
puta, você tá um pouquinho atrás, hein? Então é uma competição no esporte, é uma competição na venda. Gostoso. Isso te estimula a subir a régua. É. Então tá com pessoas que te fazem competir, que é muito fácil. Porra, Caião, você tá nadando bem, hein? Tapinha nas costas, lembra? Pô, pra chegar um cara e falar, porra, cuidado com essa borboleta ali que você tá errando na virada, cara. Então você tem que ter essas pessoas competitivas, mas que também te Estejam estimulam. pra te apoiar, pra te estimular, né? Exatamente. Você não pode ter uma pessoa para dar tapinha nas costas. Você tem que ter uma pessoa para te criticar ali, cara. Exato. Erramos, nos fudemos, mas vamos fazer isso, isso, isso. E não, como vocês criaram essa cultura da competitividade, mas ainda assim ter essa parte da camaradagem, do apoio, de crescer junto. Como foi essa criação da cultura? Cara, é muito engraçado porque isso é uma parte da cultura, né? É uma parte. A primeira uma parte da das- cultura são pessoas e tal, mas quando olha nessa parte de competitividade, primeiro é fazer um bom planejamento, né? Certo. Não tem como você exigir do próximo alguma coisa que não seja tangível. Como é que você vai cobrar um cara vender 10 milhões, sendo que você não tem capacidade nem mercado para vender nessa Esse frente? valor. Uhum. Então, primeiro é um planejamento muito claro. Então, no primeiro ano, a gente não se cobrou. Vamos entender o histórico, vamos entender os potenciais, vamos deixar acontecer. No segundo ano, a gente criou um planejamento estratégico de share, né? Então, lá a gente tem algumas frentes. A gente vende para arquitetos, decoradores, designers. Vendemos para personal shopper, pessoas que fazem organização dentro de casa. Vendemos para cliente final, então e-commerce, pessoas que querem personalizar algumas peças. Vendemos para atacado, né, que são lojistas e representantes que rodam pelo Brasil para vender produtos nas boutiques, né? E aí, cara, a gente rodou o primeiro ano sem histórico para entender como essas frentes iam se comportar e olhando o objetivo macro. A partir do momento que você tem um histórico, como essas frentes de negócio elas têm um comportamento completamente diferente, você consegue criar projeções e análises para que você consiga entender como você vai atingir o objetivo, como você vai medir o objetivo, como você vai bonificar pelo objetivo. Então, esse ano que passou foi um ano da gente aprender. Esse ano a gente já tem histórico. Então, a gente já sabe quais são as válvulas do atingir e do não atingir. Perfeito. Então, é uma cobrança saudável dentro de um bom planejamento criado. E vocês levam muito a sério essa coisa da missão de um, a missão de todos? Como que é essa parte de deixar claro o não objetivo de todo mundo? Assim, vocês fazem reuniões muito recorrentes? Como vocês fazem para alinhar todo o processo? Porque eu vejo outras empresas, às vezes, a gente tem uma ruptura em cultura, uma coisa assim, porque as pessoas não estão remando para o mesmo lado. Essa parte de comunicação entre todas as frentes, vocês têm uma comunicação aberta, boa? Isso acontece, sim. Já aconteceu e vou falar para você que normalmente você tem que voltar para a rota. Isso é dinâmico, não é uma coisa que você escreve na pedra e que vai se perpetuar. Não, isso é uma coisa que você tem que olhar sempre com frequência. Lá na empresa a gente tem um time que a gente fala que não é um RH, é gente e gestão. Primeiro gente, depois gestão dessas pessoas. Então, a gente tem alguns encontros e alguns alinhamentos que a gente considera que que a gente precisa fazer. É ritual. Então, primeiro, all hands. Então, uma vez por mês, fechamento de mês. Vamos lá. Quais eram os objetivos da empresa? Com todos os funcionários. Eram esse, fizemos isso. Qual que é o próximo objetivo? O que aconteceu? Então, a gente vai trocando experiência e vai deixando todo mundo engajado. Porque como a empresa cresceu 400% nos últimos 3 anos, é normal que às vezes você não lembre ou que você não dê visibilidade de algum ajuste que você fez e algumas pessoas podem ser impactadas. Então, por exemplo, lancei um produto. Só que não é só o lançamento. Você faz o desenvolvimento, primeiro, visual do produto, parte criativa. Você vai para a engenharia para você entender a especificidade técnica, se é viável ou não. Você vai para a produção para criar toda a parte do protótipo. Se na produção não tiver o material necessário, tem que comprar ou desenvolver. Volta para a precificação, entende a viabilidade daquele lançamento, se vai ter preço para poder competir na ponta ou não. Entende se os produtos vão ter margem para cada canal, né? Então, por exemplo, se eu for vender para a loja ela tem uma margem para poder comprar e revender.
Se eu vendo mais barato que ela, eu canibalizo o meu próprio parceiro. Com certeza. Então tem toda uma estrutura que a gente olha, mas é normal no crescimento. Você fala, puta, o cara do produto não falou com o design, que não falou com matéria-prima. Então é importante ter esses alinhamentos para deixar todo mundo na mesma página e ter clareza nos processos. Então, primeiro ponto, tem o All Hands, que é uma reunião mensal com a empresa inteira, que fala dos objetivos, de onde a gente quer chegar, o que foi bom, o que foi mal, o que a gente vai mudar, comunicados gerais, pessoas promovidas, pessoas desligadas, pessoas que por algum motivo fizeram um projeto legal. Então, essa é a reunião geral. Com o time comercial tem 2 encontros, que isso eu aprendi em uma das empresas que chama OAR, que é o objetivo a ritmo. Então você tem um objetivo, toda segunda-feira, beleza? Quais são os objetivos? Esse. A ritmo, quinta-feira, como é que foi? Então segunda você alinha, quinta você entende, para até sexta você tem o tempo ali de manobrar. Legal. E aí, então você tem esses encontros, e aí você tem a convenção, né? Então no final do ano todo mundo, a empresa inteira, a gente aluga um sítio, faz um evento. Né? Então, e aí todos os meses tem festa. Então, por exemplo, festa junina, Páscoa, Dia das Mães. Então tem uma ação muito grande de endomarketing, de pessoas que conectam assim as pessoas da empresa para deixar o negócio organizado. Para criar essa cultura, né? Esse senso de pertencimento. Né? Exatamente. Uma coisa que a gente está começando a ver agora lá é a seguinte. A empresa também era Family and Friends, então trouxemos muito conhecidos que trabalhavam com a gente e que a gente está começando a profissionalizar um pouco mais as coisas. Não que você não possa contratar conhecido, cara, pelo contrário. Quanto mais íntima a pessoa for, melhor é para o negócio, porque ela já tem um nível de confiança e você consegue desenvolver, ajudar, participar, uma série de outras coisas. Só que no resultado da companhia, ele precisa ser distribuído para as áreas que são os OKRs, né? Certo. São os objetivos e resultados chaves para você atingir aquele objetivo. E cada um tem uma responsabilidade, que aquela responsabilidade, se não for atingida, tem um impacto. Então, qual é o momento da cultura agora? Primeira cultura foi 100% pessoas, e agora é pessoas e resultado. Então, é meritocracia. Então, no crescimento da empresa, vai continuar crescendo? Vai. Nosso mindset é de continuar crescendo, é de expansão. Certo. Quem vai ser promovido? Vai ser quem está lá? Depende. Se desenvolver, se entregar o resultado. Se quiser. Então, teve muita gente que no começo, a gente fez alguns alinhamentos com o time. A empresa vai crescer. Crescer dói. Crescer é mudança. Mudança é mudar, não é querer, é mudar. É mudar. Você quer mudar? Você tem uma vida hoje que é estabilidade. O crescimento, ela não é instabilidade. Você nunca sabe. Cara, é dinâmico. Você quer? Você gosta? Não gosto. O que você quer? Eu quero estabilidade. Então, cara, você sabe que a consequência da estabilidade é isso é claro para você? Então, beleza. Então, é combinar muito certo quais são os princípios e quais são os valores, até para não passar por cima de ninguém. Mas, no final das contas, todo mundo sabe onde pisa e o que precisa fazer para dar o próximo passo. Legal. Então, é tentar deixar isso mais profissional. A gente está instalando uma plataforma agora para as pessoas a gente vai poder avaliar de uma forma também, não só qualitativa, mas quantitativa o resultado, para que seja um crescimento de meritocracia. A pessoa ser promovida não porque ela é meu amigo, porque ela entregou. Não é porque ela é mais bonitinha ou mais bonitinha. Não, cara, porque essa pessoa ela entrega o resultado. Então a gente está nessa fase da cultura de não ser só pessoas, também não ser só resultado, mas ser um equilíbrio entre os dois, porque no final das contas a empresa ela precisa rodar. E no final das contas, a empresa é feita de pessoas. Empresa é feita de pessoas. E de resultado. Então uma coisa não pode deixar pela outra, né? Exatamente. E nessa sua... Uma coisa que eu acho interessante, foi natural para vocês conseguir equilibrar esse relacionamento de melhor amigo, assim, sócio, e no momento, né? No começo, você como conselheiro, ele aconselhado, e agora vocês dividindo ali a mesma... Né, todo dia, provavelmente, né? Mesmo teto e tudo mais, né, na empresa, tomando decisões juntos. Como que é isso? É desafiador? Não é? Cara, tranquilo? Isso depende muito de o que te leva a isso, né? Então, por exemplo, cara, a gente sempre teve uma intimidade muito, muito grande desde criança, então a gente sempre se entendeu muito bem. Então, cara, eu sei aonde meu sócio tá puto, onde eu posso pisar, onde eu não posso pisar. Ele sabe também aonde ele deve entrar e não deve entrar. Então, o fato de ter esse relacionamento ajudou muito. Em alguns casos atrapalham, mas no nosso caso é 100% claro. Então, assim, cara, da porta para fora, a gente é amigo, a gente é irmão. Irmão. Não é nem amigo, é irmão. Da porta para dentro, a gente continua sendo amigo.
a gente continua sendo irmão, mas a gente é profissional. Então é saber entender quais são as expectativas e ter clareza. Tá, a gente não toma decisão sozinho? Não. Então vamos tomar a decisão em conjunto. Quais são essas decisões? Essa, essa e essa. O que envolver essa área que você domina, eu confio em você, vai lá. Nessa que você domina, eu confio em você e vai lá. Mas não dá pitaco onde você não tem propriedade. Então eu, por exemplo, sou engenheiro de produção. Não meta a mão na produção. Cara, ele resolve de uma forma que eu falo, cara, é impossível que você fez isso. Uhum. E eu nem imaginei, nem me liguei. Eu comercialmente também é a mesma coisa. Então a gente sabe respeitar o espaço um do outro, se admira de uma forma profissional e, cara, tem as expectativas muito claras e muito bem estabelecidas. Então, da Legal. porta para fora, irmãos. Da porta para dentro, irmãos, sócios, profissionais. E o principal que você mostra é a comunicação, de novo. Exato. Né? Desde aquele momento que você teve um problema lá atrás com o fornecedor, você se comunicar e tudo mais, e agora também com seu sócio, seu irmão, né? Igual você falou, é a comunicação. É ter uma comunicação clara, saber onde quer chegar, onde o grupo quer chegar, onde vocês querem chegar juntos, e aí ir adaptando. E é engraçado que né? assim, ele tem essa. Ele é uma pessoa muito clara. Uhum. Então você olha pra ele na fisionomia, você sabe ele tá puto. Aí teve uma vez que eu até brinquei com ele, eu falei, irmão, fecha a porta. O que foi? O que foi, caralho? O que tá acontecendo? Uhum. Você tá puto? Porque não sei o quê. Eu falei, calma. Você não precisa transparecer isso pros outros, porque a galera vem me perguntar por que você tá puto. Uhum. Então assim, calma. Sei bem como é. Então a gente tem essa liberdade, é o que facilita muito. Por exemplo, se eu tivesse um outro sócio, eu não teria essa mesma intimidade de falar pra ele, fecha a porta e fala. É. Né? Mas por tudo vocês criaram juntos. Né, exatamente. E da mesma forma, uma via de mão dupla. Ele fala, cara, Matheus, você é bagunceiro, você deixa as coisas largar, essa aqui é uma empresa de alto luxo, porra, pelo amor, né? Uhum. Eu falei, vai se fuder. Brincadeira. Eu falei, cara, você tem razão. O cliente chega aqui, tem que estar um ambiente impecável. Tem que estar. Porque vocês vendem até o tipo do móveis de vocês é extremamente minimalista, extremamente de alto padrão. Exato. Né? Aí vai lá, o cara chega, pô, dos sócios, vai lá e bagunça tudo. E qual é o exemplo que você está dando para os outros? Funcionários, né? Então, isso é super importante e é uma coisa que a gente se cobra bastante e a gente sempre brinca, né? Ele, nesses últimos 2 anos, ele sempre foi muito comercial, lidava com o cliente, é um cara para desenvolver produto como ninguém. Mas eu fiz tanto estrago, tanta bagunça de expansão, que ele é o cara que consegue organizar dentro de casa. Legal. Então, de novo, eu sou bagunceiro, Uhum. mas eu preciso concentrar minha energia para fora de casa fazendo novos negócios. Já ele tem uma capacidade de fazer o negócio acontecer, entendendo a particularidade do negócio. Legal demais. Então vocês acabam se complementando muito bem, né? Muito. Que no meu ponto de vista é o principal para não o principal, mas um dos principais pontos para ter um sócio. Exato. Porque eu sempre falo que você tem um sócio, 1 mais 1 não pode ser 2, tem que ser 3, tem que ser 4. Né? Porque senão você está só juntando 2 pessoas. Beleza, você vai ter uma estrutura de capital um pouco mais robusta, só que sócio por sócio, se arruma em qualquer lugar. Exatamente. Mas um sócio que faz você crescer, sabe dos seus pontos fracos, fortes, e te complementa para que 1 e 1 virem 3, não virem 2, isso é uma coisa rara e que é também, na minha opinião, uma das principais, acho que assim, fontes para o sucesso das empresas, né? Ter bons sócios, clareza e também ter time que rema pro mesmo lado. E a gente se comunica muito bem, assim, e a gente sempre tá muito junto. Então, cara, a gente é amigo. Então, pô, vamos jantar junto, vamos jogar tênis junto, vamos malhar junto, vamos viajar junto. Então, cara, as minhas amizades são as amizades dele e eu faço questão que ele conheça as amizades que ele não conhece e vice-versa. Então, a gente pensa muito parecido. Então, cara, foi engraçado, porque a gente fez uma mentoria um tempo atrás e aí o mentor falou assim, cara, escrevam no papel aí o que pode cair do caminhão, o que não pode, o que importa para a empresa a longo prazo, o que não importa e me deem. Vocês não podem ver um do outro. Cara, na hora que você pega e coloca um do lado do outro é a mesma coisa, velho. Então, assim, o fato da gente pensar, ter os mesmos princípios. Cara, a gente foi criado na mesma rua, estudamos na mesma escola, os nossos pais se conheciam, eu não podia sair, meus pais sabendo, né? Às vezes eu não falava. Se ele não fosse,
E ele não ia também se eu não fosse. Então, assim, a gente inventava cada história. Ah, foi, mas não foi. Tava junto, mas não tava. É aquela cumplicidade, né? A primeira vez que eu bati o carro, a gente bateu junto. Então, assim, foi uma história, assim, bem legal que a gente teve que Legal construir demais, junto. Matheus. E, cara, a gente dá super bem e imagino que isso não deva parar. Acho que só Com tende certeza. a Com continuar. certeza. Mas agora voltando, até para mais indo se encaminhando pra gente ir encerrando. Esse nosso papo tá bom, mas Porra, tá bom demais. não vai virar um filme, né? Vai virar um filme, vai virar 3 horas, né? Vai virar uma série. Mas vamos pegar alguns pontos que eu acho legal. Primeiro, o que você, olhando para toda a sua trajetória, para as pessoas que estão em momentos, às vezes, que você está, principalmente pessoas mais jovens, né? Ou em pessoas que são mais velhas que a gente, mas que querem mudar, né, de carreira, ou seja, aquele jovem que quer começar algo grande ou quer mudar o jeito que ele está, e a pessoa que às vezes quer se buscar uma recolocação, uma coisa assim. Sim. O que você daria de mensagem como um todo, olhando para a sua vida, mas que você acredita que vai impactar, melhorar e dê uma clareza para as pessoas de como elas vão fazer isso? O que você põe de mensagem para a gente aí? Primeiro, você precisa ter clareza com o que você quer. Se realmente quer fazer uma transição, se quer realmente fazer uma recolocação, se realmente quer empreender, primeiro faça uma autorreflexão para entender o que você quer. Porque os seus objetivos sendo claros, você sabe onde você vai chegar e como. O segundo passo, assim, que funcionou muito para mim, nunca duvide do seu potencial. Cara, se você sabe que você é bom naquilo, potencializa. O que você não for bom, não tenta ser bom. Delega. Alguém com certeza tem aptidão e quer fazer algo muito melhor que você. Então não fique preocupado em ser o melhor e em fazer tudo. Potencialize o que você é bom. Não tenha medo de errar. Errar é bom. Você aprende. Você só não pode errar 2 vezes, 3 ou o que seja. Mas se for errar, erra rápido. Errando rápido, você conserta rápido, você desenvolve rápido. Você vai ter um aprendizado muito mais rápido. Quarto, cara, não seja um cara conformado. Sempre se desafie. Eu sou um cara que, para mim, nada tá bom. Isso é bom por um lado, é ruim por um outro, porque parece que eu nunca estou satisfeito. Mas se você leva isso de um lado de uma forma profissional, você sempre quer buscar algo novo, sempre quer aprender alguma coisa nova, sempre quer se relacionar com pessoas que entendem um pouco mais que você e tenham humildade intelectual. Quinto, seja humilde. Cara, você nunca vai saber tudo. E seja humilde para você ser a pessoa mais simples da mesa. Se você for a pessoa mais simples da mesa, você está no lugar certo. Que você vai aprender com pessoas que podem te estimular e te desenvolver em coisas que você não saberia. E, cara, por último, você precisa ser um cara determinado e focado. Primeiro, lembre-se do seu objetivo. Tenha todos esses pontos que eu falei. E, cara, não esqueça do seu objetivo. Porque tendo esse relacionamento, não querendo errar, sendo curioso, vai te levar a lugares que talvez te fujam do objetivo. Só que se você tiver o objetivo claro, isso não vai fazer você deixar fugir. Então volta pro objetivo. E, cara, sempre tem relacionamento com pessoas. Hoje, tudo que eu faço é porque eu criei relacionamento com pessoas. Eu não estaria aqui hoje falando com você se a gente não tivesse conectado, se relacionado anos atrás. A gente ficou um tempo sem se conectar, né? Praticamente a pandemia inteira. Assim como eu tenho, cara, carinho e relação com vários outros empresários de segmentos completamente diferentes que se tornaram meus amigos. E, cara, eu posso pegar o telefone hoje, em determinado assunto, ligar para um cara que eu vou cortar um puta atalho. Então, legal. Cara, pessoas e relacionamento, no final das contas, te abrem as portas, mas primeiro ter um objetivo claro e seguir ali todos os outros pontos. Muito bom, Matheus. Legal demais. E por último, em bem poucas palavras, eu gostaria de ter 3 coisas de você. Bem poucas palavras. Sim. O que representou a família para você? O que é a família? Cara, a família é um exemplo que, antes de você ter habilidades técnicas que você vai desenvolver ao longo do tempo, da trajetória, elas te ensinam a base. Então, a família, para mim, representa toda essa construção de quem você é como ser humano, que te ensina o que é certo, o que é errado, você ter aonde pousar. Então, cara, no fracasso, é normal e natural, você não precisa ser um cara de pedra. Você precisa ter onde aterrissar e falar, putz, eu tô me sentindo um bosta.
é normal e não tem problema. Tua família é uma base que ela vai te servir para poder te suportar, para você voltar para as origens. E a família é onde te dá todo o apoio e a motivação de você querer continuar crescendo. Uhum. Porque você pode mudar tudo. Você pode mudar a namorada, esposa, trabalho, mas a única coisa que você não escolhe e que você não muda é a família. Então, cara, valorize sua família no tempo que você tem. É mega importante. Dos meus objetivos desse ano é me aproximar da minha família. Minha família, para quem não sabe, não mora em São Paulo. Desde os 17 anos, quando eu tinha 17 anos, eles foram embora para um outro estado. Então, a mais de 1.000 quilômetros de distância. Não falo com eles com frequência, mas um dos meus objetivos é me aproximar, porque, cara, quem não tem a família não tem onde aterrissar e você precisa dessa conexão. É a raiz, né? É a raiz. Legal demais. Outra coisa, o que é dinheiro pra você? Cara, dinheiro é um meio que te leva aos seus objetivos. Eu acho que o dinheiro também é um fator super importante, mas que ele tem que ser usado com cautela e com uma certa religiosidade, porque o dinheiro ele pode te levar a lugares que não vão te trazer benefício nenhum, ou ele pode ser usado de uma forma inteligente que vão te agregar para o seu objetivo. Mas para mim, o dinheiro é um meio, é um combustível que pode te levar no seu destino. Então, cara, é uma coisa que não pode faltar. Uhum. E por último, o que é a espiritualidade para você? Cara, a espiritualidade, acho que junto com a família é o principal pilar, é o principal fator ali de você ter alguém para se apoiar, porque a sua família, ela vai herdar e ela vai te aconselhar de coisas que eles já viveram. A espiritualidade, ela vai te guiar em coisas que você ainda não conhece e por uma pessoa, por um Deus, por um ser, por algo maior que consiga te dar respostas que ninguém vai te dar. Então ali é como se fosse eu olhasse para o céu e falasse, porra, Deus, eu queria um sinal para chegar em um determinado lugar que ninguém nunca foi. Minha família não foi, mas eu tenho certeza que Deus guia, Deus ajuda e Deus dá os direcionamentos que você precisa para aterrissar em lugares que ninguém conhece. Legal demais. Ô, Matheus, então foi isso. Nosso papo foi muito bom mesmo. Legal. Gostei muito de bater esse papo contigo. É muito legal conseguir ver essa trajetória que é muito bonita, de muita conquista, muita batalha também, né? Muita dedicação, Sim. muito suor, Muita renúncia. muita renúncia, exatamente, e de muita fé, Sim. né? Então, muito legal também essa parte. E, de modo geral, agora para a gente, de fato, registrar isso, vamos só... Tem que registrar na rolha, né? Porque rolha é história, né? Exato. Então, vou pedir para você escrever seu nome aqui. E também vou pedir para você escrever uma palavra que você entende que significou essa sua trajetória como um todo. Pô, legal, hein? Isso aqui é inusitado, hein? Manda ver aí. Bom, e pessoal, ficou aqui com o Matheus também hoje, esse papo muito bom nosso. Se vocês tiverem ideias assim de mais pessoas que vocês saibam que é importante trazer aqui para a gente bater esse papo, entender mais como foi feito os sonhos e os objetivos e qual que foi essa construção, comenta aqui embaixo que a gente bate papo. E lógico, né, Matheus? Obrigado por estar aqui hoje. E uma última coisa também que eu acabei de pensar, você tem alguém que você acha legal vir aqui, bater o papo e a gente conhecer um pouco mais a cabeça da pessoa? Cara, antes de tudo, obrigado pelo convite. Adorei aqui nosso papo. Acho que conversando a gente se escuta um pouco mais, nos faz lembrar de coisas que talvez a gente tenha esquecido. E acho que é mega importante a gente olhar para trás e falar, poxa, não sabia que eu tinha passado por tudo isso. E às vezes que te sirva de motivação, mas as suas perguntas fazem a gente se reconectar e estimular para a gente chegar onde a gente ainda não chegou. Então, puta, parabéns aí pela iniciativa. Espero que literalmente seja um dos propósitos, que não seja literalmente mais um podcast. Pelo que eu estou entendendo aqui até, porra, me fez lembrar de situações que são muito marcantes. Espero que você tenha muito sucesso, que seja uma jornada ainda muito longa. Cara, sim, eu tenho algumas pessoas, a gente pode bater um papo, posso indicar, mas tem algumas pessoas assim que a gente pode conectar e tentar trazer. Acho que são pessoas que passaram por situações diferentes,
mas que talvez ajude quem está nos assistindo aí para poder... Que é o principal disso aqui. Exatamente. Não é para ser só mais um, é para impactar a vida de todo mundo, para fazer com que... Mostrar um pouco de quem teve sucesso, que sucesso é possível sim, e sucesso é realidade. Exatamente. Depende só da gente e de tudo construção, né? Boa. Bom, ó, o Matheus escreveu curiosidade. Então, Exato. E foi o que marcou muito, né? Desde de molequinho até agora. Boa. Legal demais. Vou pôr... Não, agora a gente tem que pôr aqui, né, na nosso porta-rolhas, que agora já tá quase cheio, como você pode ver, né? E mais um aqui pra nossa história, né? Boa, legal. Bom, Matheus, valeu, hein? Prazer, Caião. Muito Prazer bom participar, demais. viu? Bom demais. Tamo junto. E, pessoal, é isso. Ficamos hoje com o Matheus. E obrigado de novo. E lembrem sempre que sonho é igual, sim, realidade. Depende só de vocês. É isso, pessoal. Fiquem com Deus. E boa noite, bom dia, momento que for que você está assistindo esse podcast. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Muito legal, né?